Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, minha tropa! E aí, como é que vocês estão? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Vamos lá, vamos então iniciar agora aqui, tá? O Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado do Piauí, ok? É a Lei 7725 de 2022. Então, vocês já conhecem a minha metodologia, é a aula direto ao ponto, aquilo que você precisa saber, certo? E no final, vamos resolver algumas questões para que vocês observem e tenham aquele feeling de como é tratado na teoria e como é cobrado na prática, beleza? Então, sem muitas delongas, vamos ao que de fato importa, interessa e tem relevância. Esse aqui é o bloco 1, beleza? Esse daqui é meu Instagram. Se você ainda não está me seguindo, cuida. Vai lá me seguir, beleza? Vamos falar agora, tropa, aqui da parte introdutória, da parte inicial. Vamos falar da finalidade, do âmbito, da aplicação, tá? Do Código de Ética e Disciplina. Logo aqui no primeiro artigo, ele fala e ele traz, olha, esta lei tem por finalidade, o quê? Ela vai tratar de quê? Esta lei, ó, ela vai tratar acerca, né, do Código de Ética e Disciplina, que trata, certo, do poder disciplinar no âmbito das corporações militares estaduais, ou seja, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. E aí, professor, o que é então que vai definir, certo? O código ele vai definir o quê? Olha aqui, ó. Ele vai definir sobre competências, transgressões, circunstâncias para sua aplicação, bem como instrumentos de apuração, punições, recursos, recompensas, tá? Revisão dos atos disciplinares e reabilitação. Então, esse primeiro artigo aqui ele é muito importante, tá? A finalidade desta lei é o quê? É dispor a respeito do Código de Ética e de Disciplina, certo? Onde no qual ele, então, vai definir o quê? Ele vai tratar sobre o quê? O Código de Ética e Disciplina. Ele vai tratar sobre competências, transgressões, circunstâncias, certo? Para a aplicação daquela determinada situação, certo? Instrumentos de apuração, punição, recurso. Então, tudo isso nós vamos tratar aqui dentro do Código de Ética e Disciplina. Então, podemos dizer que o primeiro artigo aqui ele está fazendo um resumo completo do Código de Ética e Disciplina. Então, tudo isso vai conter aqui dentro do Código de Ética e Disciplina. Nós vamos ver um a um de modo detalhado, de modo gradativo. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Já o parágrafo único, ele fala e ele traz a seguinte redação. Ó, observa aqui comigo. A aplicação do poder disciplinar visa a proteção de valores,
preceitos éticos e deveres do militar estadual, bem como a garantia da legalidade, da disciplina e da hierarquia militar, bem como princípios indesejáveis, tá? Para que as corporações atinjam plenamente sua missão constitucional de preservação da ordem pública e respeito aos direitos humanos, tá? Então, minha tropa, a aplicação do poder disciplinar, a aplicação do Código de Ética e Disciplina visa o quê? Visa a proteção. Olha aqui, tá aqui, anota isso aí, ó. Anota isso aqui que isso é muito importante, ó. Visa o quê, ó? A proteção, certo? Dos valores, bem como os preceitos éticos, ó, os deveres do militar estadual, a garantia da legalidade, da disciplina, hierarquia militar, bem como os princípios ali que são indispensáveis dentro das corporações, tá? Então, tudo isso vai versar, certo, a respeito da aplicação do poder disciplinar, certo? Tranquilo, zero estresse, então vamos avançando de modo gradativo, tá? O artigo 2º, ele fala e ele traz, ó, estão sujeitos a este código os militares estaduais da ativa e inativos. Quem é que está dentro da inativa? Pessoal da reserva remunerada e reformados. Mas aos reformados não será aplicado, tá? Não será aplicado aos reformados. Quem é o reformado, professor? O reformado é aquele cara que é o antigão. Ele já cumpriu tudo que ele tinha que cumprir dentro da polícia militar. Ele se aposentou. Quem está na reserva remunerada ainda há a possibilidade de retornar para o serviço ativo em determinadas situações, certo? Tranquilo? Então, reformado é aquele cara que não consegue mais retornar para o serviço ativo, ok? Tranquilo? Então, bora lá. Ó, e aqui fala também, né, que vai ser aplicado, bem como também aos militares estaduais em circunstâncias de agregação ou no desempenho de cargos ou funções públicas de natureza civil, beleza? O parágrafo 1º, ele fala, estão também sujeitos a este código os militares estaduais temporários, beleza? Parágrafo 2º. Os alunos matriculados nos cursos militares estarão sujeitos às normas internas das respectivas unidades de ensino e de modo subsidiário, tá, do constante neste código aqui. Ou seja, o aluno que está lá no curso de formação de soldado, ele então vai estar sujeito às normas internas ali da unidade de ensino, certo? Academia de polícia ali, certo? Durante o curso de formação. Mas se durante o curso de formação ele comete uma determinada situação que não está dentro do rol ali das normas internas, então de modo subsidiário ele vai responder de acordo com o Código de Ética e Disciplina. Ou seja, primeiro ele está sujeito às normas internas, aqui, ó. E aí se não tem alguma previsão para o ato que ele fez, aí ele vai ser aqui, ó, vai vir aqui para o Código de Ética e Disciplina aqui. Beleza? Tranquilo? O parágrafo 3º, ele fala e ele traz, olha, o militar da reserva remunerada convocado para atividade estará sujeito, além destas normas, às dispostas em legislação específica. Já o parágrafo 4º, ele fala, o militar reformado não estará sujeito a este código, é o que eu te falei, tá? O militar reformado não está sujeito a este código, ok? O artigo de número 3º, olha o que ele fala. Para efeitos deste código, consideram-se organizações militares, ou seja, OM, tá? Comandos gerais, comandos intermediários, corregedorias, coordenadorias, diretorias, unidades de ensino, certo? Unidade de saúde, locais de instruções, corpos de tropa, unidades e subunidades operacionais, bem como presídio militar, dentre outras, nas formas da lei. Então, é considerado, tá, organizações militares, tudo isso que eu falei aqui para você. Então, se na sua prova a banca falar assim, olha, corregedoria, coordenadoria e diretorias não é considerado organizações militares. Errado. É sim, você está vendo aqui comigo que é sim considerado, tá,
organizações militares, tá? Os comandos intermediários, corregedorias, coordenadorias, diretorias, tudo isso é considerado organizações militares, ok? Então não vai errar essa questão aí, fechou? Tranquilo? Vamos então avançando aqui, tá? Para a parte dos princípios gerais e bem como também da hierarquia e da disciplina. O artigo de número 4, ele fala: a hierarquia e a disciplina são as bases das corporações militares estaduais. Você sabe já disso, você já está careca de saber, tá? Que a base é o quê? Hierarquia e disciplina, certo? É a base das corporações militares, tá? A hierarquia e a disciplina. O parágrafo 1º, ele fala, olha, a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente pelos militares estaduais, beleza? Tranquilo? Ou seja, por que ele fala de modo permanente? Porque imagina comigo, você, soldado da ativa, recém-formado /ontem, né? O pessoal fala /ontem, o que acabou de se formar, certo? E aí você tá lá no quartel, e aí chega um antigão que já tá na reserva remunerada lá, 30 anos de serviço, um sargento, e aí você pega e tira uma brincadeira com ele. Porra, sargento, o senhor tá com a barriga grande, bora correr, bora fazer um cardiozinho. Ei, não pode, meu filho, você precisa manter o respeito e a hierarquia de modo permanente, independente dele estar na reserva remunerada. Ele já tem mais de 30 anos, independente, ele tem mais de 30 anos de serviço, independente se ele está na ativa ou na inativa. Você precisa manter o respeito e a disciplina, certo? A hierarquia e a disciplina é a base, ó, tá aqui, beleza? Então você que entrou ontem, o /ontem, tá? Não pode fazer um negócio desse não, beleza? Tranquilo? Zero estresse? Então bora lá. O parágrafo 2º, ele fala e ele traz, olha, a civilidade, a camaradagem, a confiança e a lealdade são indispensáveis à formação e ao convívio nas organizações militares, incumbido aos seus integrantes incentivar e manter a harmonia e a solidariedade, promovendo estímulos de aproximação e cordialidade, tá? Então, ó, a civilidade, camaradagem, confiança, lealdade é o que, ó? Indispensáveis, tá? É indispensáveis, certo? Para que, então, promova ali um estímulo de aproximação e cordialidade entre, então, todos os membros ali das organizações militares. Fechou? Tranquilo? Tá bom? Tranquilo? Então, vamos avançando. O artigo de número 5º, ele fala e ele traz, olha, a hierarquia militar é a ordenação progressiva da autoridade em níveis diferentes, por postos e graduações, da qual decorre a obediência dentro da estrutura da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, culminando no governador do Estado, comandante superior dessas corporações. Tá? A hierarquia militar, minha tropa, olha o que ele fala, é a ordenação progressiva da autoridade. Ou seja, imagina comigo que você entrou aqui, ó, como soldado, depois você vira cabo, depois você vai virar 3º sargento, depois 2º sargento, e assim de modo gradativo. Ou seja, há ou não há uma progressão, certo? Uma ordenação progressiva de autoridade. Então, quando você era soldado, você não podia mandar em ninguém. Até o cachorro do quartel, do batalhão ali, ele mandava em ti. Quando você vira cabo, ei, já tem um soldado ali para você mandar. Você já delega. Ei, cabo, desenrola aquela guerra ali, entendeu? Quando você vira sargento, ei, meu amigo, já anda assim já, ó, sargento, ó. Entendeu? Ei, cabo, ei, soldado, desenrola aquela guerra, desenrola aquela missão ali, entendeu? Então, a hierarquia é a ordenação progressiva, degrau por degrau, em níveis diferentes, tá? Se for posto, é oficial, certo? Se for praça, então você está falando da graduação, certo? Praça tem graduação, oficial tem posto, beleza? Tranquilo? Então, bora lá. O parágrafo 1º, ele fala e ele traz, para efeito desta lei,
A palavra comandante, quando usada genericamente, engloba também as funções de quê? Ó, de corregedor, diretor, chefe, gerente e coordenador. Então, cuidado, quando então usada genericamente. Beleza? Então, quando usada genericamente, certo? A palavra comandante, então, engloba, certo? Também as funções de corregedor, diretor, chefe, gerente e coordenador. Beleza? Tranquilo? Zero estresse. Parágrafo 2º, ele fala e ele traz. Olha, a ordenação da autoridade se faz por postos e graduações, de acordo com o escalonamento hierárquico, a antiguidade e a precedência funcional, certo? Então, a ordenação da autoridade, ela vai se fazer de acordo com o seu posto ou graduação. É exatamente o que eu te falei. Se você é sargento, você tem uma autoridade ali determinada. Se você é cabo, você tem uma um pouco mais limitada. E quando você é soldado, meu amigo, você só manda no nóia na rua, no vagabundo mesmo. Porque dentro da polícia você não dá ordem para seu ninguém. Beleza? Então a ordenação da autoridade, ela vai ser feita por postos e graduações. Se você é sargento, você manda mais do que o cabo. Se você é tenente, você manda mais do que o sargento, mais do que o cabo, mais do que o soldado, e assim de modo gradativo. Fechou? Tranquilo? Vamos lá. Ó, posto é o grau hierárquico dos oficiais. Então, falou em oficial, você vai lembrar que ele tem posto, certo? E ele vai ser conferido pelo governador, o GOV, certo? O GOV que vai, então, conferir esse posto dele, do oficial. Já o praça, ó, ele já tem o quê? Ó, graduação, certo? Então, cuidado para não confundir. A banca vai querer te induzir ao erro, dizendo que o praça, ele tem posto e o oficial tem graduação. Negativo, é ao contrário. O oficial tem posto e o praça tem graduação, ok? Tranquilo? Zero estresse. E outro detalhe também importante aqui também vai ser conferido, tá? Pelo governador, certo? Então, a graduação do praça ali, beleza? Pelo GOV, certo? Vamos lá. Parágrafo 5º, olha o que ele traz, olha o que ele fala. Salvo disposição legal contrária à antiguidade entre os militares estaduais, dentro das respectivas corporações, em igualdade de posto ou graduação, será definida de modo sucessivo pelas seguintes condições. Ó, a data da última promoção, prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores, classificação no curso de formação, adaptação, habilitação, nivelamento ou aperfeiçoamento, certo? Data da nomeação, admissão ou inclusão e a maioridade, beleza? Então, salvo disposição legal contrária, a antiguidade ela vai se dar de acordo com essas condições aqui que eu acabei de falar, beleza? Tranquilo? Zero estresse. O parágrafo 6º, ele fala e ele traz, durante os cursos militares prevalecerá, para efeito de antiguidade, a ordem de classificação definida pelos regimentos dos respectivos cursos, durante os cursos, tá? Durante os cursos, ó. Aí o parágrafo 7º, ele fala, após os cursos de formação de oficiais e praças, tá? Prevalecerá, para efeito de antiguidade, a ordem de classificação obtida nos respectivos cursos. Beleza? Tranquilo? Zero estresse. Então, após o curso, que vai prevalecer para efeito de antiguidade, tá? É a ordem obtida ali naqueles respectivos cursos, certo? Tranquilo? Parágrafo 8º. A precedência funcional ocorrerá quando, em igualdade de posto ou graduação, o oficial ou o praça ocupar a função que lhe atribua superioridade funcional sobre os integrantes do órgão ou serviço que dirija, comanda ou chefia, certo? E o militar ativo em relação aos inativos. Ou seja, professor, se nós temos então, digamos que 2/3 sargento, e aí, quem é que vai ser que vai ter a precedência funcional sobre o outro? E aqui ele fala, deixa bem claro para a gente no parágrafo 8º, ó, em igualdade, ó, cadê minha caneta? Presta atenção, ó. A precedência funcional ocorrerá quando, em igualdade de posto ou graduação, ó,
ocupar a função que lhe atribua superioridade funcional, certo? Sobre os integrantes do órgão ou serviço, que então dirija, comanda ou chefia. Então, se um dos dois, né, tem ali uma função que então lhe traz, que lhe atribua superioridade funcional, ele então tem precedência funcional. Professor, e se nós temos, por exemplo, um sargento da ativa, um terceiro sargento da ativa e um terceiro sargento da inativa? Quem tem precedência funcional sobre quem? O da ativa. Sempre o da ativa vai ter precedência a respeito acerca do que está na inativa, ok? Beleza? Tranquilo? Então, bora meter marcha, bora continuando aqui, fechou? Artigo de número 6º, ele fala: a disciplina militar é a exteriorização da ética profissional e manifesta-se pelo exato cumprimento dos deveres do militar estadual, traduzindo-se na rigorosa observância e acatamento integral das constituições, leis, regulamentos, normas e ordens por parte de todos os integrantes das corporações militares estaduais, tá? Então, a disciplina militar, certo? É isso, tá? É a exteriorização da ética profissional, certo? E a rigorosa e observância, acatamento, tá? Integral ali das leis, regulamentos, normas, certo? Tudo aquilo que, então, deve ser acatado por parte de todos os integrantes das corporações militares. Fechou? Tranquilo? Zero estresse. O parágrafo 1º, ele fala e ele traz, olha, são manifestações essenciais da disciplina, tá? A inobservância das prescrições legais e regulamentares, a pronta obediência às ordens dos seus superiores hierárquicos, salvo-se manifestamente criminosa, aqui faltou só um M, tá? Perdão. Manifestamente, tá? Bem como também, tá? É uma manifestação essencial da disciplina a proatividade em benefício do serviço, a correção de atitudes, tá? As manifestações espontâneas de acatamento dos valores e deveres éticos, a colaboração espontânea na disciplina coletiva e na eficiência da corporação. Então, tudo isso aqui, minha tropa, está ligado, tá? Às manifestações essenciais da disciplina. Então, muito cuidado, leva isso contigo para a prova, porque isso aqui também é instrumento de cobrança e pode ser instrumento de cobrança na sua prova, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Artigo de número 7. Olha o que ele fala, olha o que ele traz. As ordens devem ser prontamente acatadas e executadas, beleza? Cabe ao militar a inteira responsabilidade pelas ordens que der e pelas consequências que dela advierem, beleza? Cabe ao subordinado, ao receber uma ordem, solicitar os esclarecimentos necessários ao seu total entendimento e compreensão. Ou seja, não fique com dúvida, pergunte: ei, comandante, tenente, capitão, não entendi, pode me explicar? Então, cabe ao subordinado receber a ordem e solicitar esclarecimento. Não entendi, é para fazer o quê? É para ir para onde? Entendeu? Então, você tem que perguntar, você tem que tirar as dúvidas, beleza? Parágrafo 3º. Quando a ordem contraria preceito regulamentar ou legal de forma não manifestadamente expressa, o executante poderá solicitar a sua confirmação por escrito, cabendo à autoridade que a emitiu atender à solicitação. Cuidado, QAP aqui nesse parágrafo 3º. Ó, quando a ordem contrariar preceito regulamentar ou legal de forma, certo, que então não for manifestamente expressa, o executante ele pode solicitar, ou seja, você que vai executar, você pode solicitar: comandante, faça essa confirmação aí por escrito, essa ordem por escrito. Aí ele vai: epa, rapaz, isso aqui, na realidade essa ordem aqui não era nem para eu falar para ele fazer, então deixa quieto. Então, não faz mais não, tá bom, entendeu? Por quê? Porque é uma ordem que ele está lhe dando que então contraria preceitos regulamentar ou legal, certo? E aí você tem que se respaldar. Comandante, faça a ordem por escrito, beleza? Tranquilo?
Ele vai fazer? Provavelmente não. Você vai pegar uma mijada? Provavelmente sim, beleza? Mas é isso, tá? Então é isso que você precisa levar para a prova, ok? Bora lá. Parágrafo 3º. Quarto, aliás, tá? Ó. Cabe ao executante que exorbitou no cumprimento de ordem recebida a responsabilidade pelos excessos e abusos que então cometa, tá? Então, você, executante, se você se exceder, é sua responsabilidade, bem como também aquele abuso que você cometa. É sua responsabilidade, beleza? Tranquilo? Aqui nós estamos diante dos valores fundamentais, né? Então, ali, determinantes da moral, beleza? Do militar ali. Quais são eles? São vários, eu não vou ler todos aqui, certo? Porque senão vai ficar bem chato, mas eu quero que você, então, faça a leitura desses valores aqui após o término da aula, beleza? Pegue o material, tá bom? E faça a leitura no seu material. São vários, eu quero que você, então, massifique isso aqui, tá bom? Mas vamos lá, ó. Vamos ler aqui alguns, ó. Ó, respeito aos direitos humanos, tá? Moralidade pública, responsabilidade pública, certo? Patriotismo e lealdade, hierarquia, disciplina, coragem, certo? Respeito à honra militar. Então, tudo isso está ligado aos valores fundamentais, certo? Determinante, tá? Da moral do militar. Beleza? Tranquilo? Zero estresse, então vamos avançando, tá? O parágrafo único ele fala, olha, considera-se para fins de aplicação desta lei, honra pessoal. O que é honra pessoal? É o sentimento de dignidade própria, apreço e respeito de que é o objeto ou se torna merecedor o então militar perante seus superiores, pares e subordinados. O pundonor militar é o quê? O dever do militar pautar a sua conduta corretamente, exigindo dele, em qualquer ocasião, comportamento ético que vai refletir no seu desempenho perante a corporação. E decoro da classe é o valor moral e social da instituição perante a comunidade. Beleza? Tranquilo? Bora resolver aqui algumas questões para massificar esse conteúdo aqui. Vamos lá, ó. A hierarquia e a disciplina são apresentadas como as bases das corporações militares estaduais, pilares que sustentam a ordem e o funcionamento da instituição. Esses princípios devem ser mantidos de forma permanente, manifestando-se em atitudes e comportamentos que demonstram respeito mútuo e compromisso com a missão constitucional. Com base na seção 2, capítulo 1, que trata dos princípios gerais da hierarquia e da disciplina, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. A letra A. A civilidade e a camaradagem são valores secundários na formação e no convívio nas organizações militares? Professor, acho que não, acho que está errado. Letra B. A hierarquia militar é uma ordenação de autoridade que culmina no comandante-geral da corporação. Errado. Letra C. Graduação é o grau hierárquico dos oficiais, não do praça. Letra D. A antiguidade, em caso de igualdade de posto ou graduação, é definida primeiramente pela maioridade. Errado. Letra E. A hierarquia militar é a ordenação progressiva da autoridade, em níveis diferentes, por postos e graduações. Bingo. Primeira questão, gabarito, letra E. Exatamente, tá? A hierarquia é a ordenação progressiva ali da autoridade. Lembra que eu te falei? Se é soldado, você não manda em ninguém. Virou cabo, você já manda no soldado. Virou sargento, já manda no cabo e no soldado. E assim de modo gradativo, beleza? Gabarito, primeira questão, letra E. Vamos então à nossa segunda questão. Olha o que ela fala, olha o que ela traz. A disciplina militar é a exteriorização da ética profissional e se manifesta pelo exato cumprimento dos deveres do militar estadual. Essa manifestação é traduzida na rigorosa observância e no acatamento integral das constituições, leis, regulamentos, normas e ordens. Sobre as manifestações essenciais da disciplina, assinale as afirmações a seguir e marque a correta. Letra A. A proatividade em benefício do serviço não é considerada uma manifestação essencial da disciplina? Errado.
Letra B. A pronta obediência às ordens dos seus superiores hierárquicos é uma manifestação essencial da disciplina. Sem exceções? Errado. Letra C. As manifestações espontâneas de acatamento dos valores e deveres éticos são manifestações essenciais da disciplina. Bingo. Segunda questão, gabarito letra C. Vamos à nossa terceira questão. As ordens militares, para que o sistema de hierarquia e disciplina funcione, devem ser prontamente acatadas e executadas. No entanto, o texto legal estabelece responsabilidades claras, tanto para quem emite a ordem quanto para quem a executa, garantindo que o processo seja pautado pela legalidade e pelo entendimento mútuo. A partir das disposições sobre as ordens, qual das afirmações está correta? Letra A. O militar que executa uma ordem é o único responsável pelas consequências dela? Não, errado, tá? Letra B. O subordinado deve executar a ordem sem solicitar qualquer esclarecimento? Não, errado. Lembra que eu te falei? Tem dúvida? Pergunta, tá bom? Tranquilo? Letra C. Quando uma ordem contraria preceito regulamentar de forma não expressa, o executante pode solicitar a confirmação por escrito? Pronto, bingo. Perfeito, gabarito. Terceira questão, letra C de Corolla. Exatamente isso, tá bom? Quarta questão. Os valores fundamentais que determinam a moral do militar são cruciais para a conduta profissional e para a imagem da instituição perante a sociedade. Esses valores incluem o respeito aos direitos humanos, a moralidade pública e a responsabilidade. Qual das seguintes opções não é um valor fundamental da moral do militar, de acordo com o texto? Ou seja, 4 das 5 alternativas estão ligados, tá, ao valor fundamental da moral. E apenas um não está, que é a incorreta que ele está pedindo, tá? Que não é um valor fundamental, beleza? Letra A. Justiça, alicerçando todas as ações no ordenamento jurídico. Ok. Letra B. Coragem, demonstrada pelo destemor ante o perigo. Ok. Letra C. O respeito aos direitos humanos, especialmente a liberdade, a igualdade e a vida. Ok. Letra D. Pundonor militar, que é o dever de pautar a sua conduta corretamente. Ok também. E a letra E fala exigência de privilégios e benefícios em função do posto ou graduação. Perfeito. Gabarito da nossa quarta questão. Letra E, beleza? Então, quarta questão, gabarito, letra E. Isso aqui não é um valor fundamental, beleza? É exigência de privilégios e benefícios, ó, em função do posto ou graduação. Não pode, minha tropa. Isso aqui não é um valor de forma alguma, beleza? Você não pode se beneficiar em razão do seu posto, da sua graduação, em razão da sua farda, beleza? Tranquilo? Quinta questão. Olha o que ela fala, olha o que ela traz. O texto ressalta que o militar da reserva remunerada, convocado para atividades, está sujeito às normas do Código, além das dispostas em legislação específica. Por outro lado, o militar reformado não está sujeito a este Código. Com base na seção 1, que trata da finalidade e do âmbito da aplicação, assinale a alternativa correta. Letra A. Militares estaduais da ativa, inativos e temporários estão sujeitos a este Código. Certo ou errado? Professor, não sei. Estou na dúvida. Beleza, então vamos deixar de stand-by, tá? Letra B. Alunos matriculados no curso militares não estão sujeitos a qualquer norma? Epa, a qualquer norma não. Tá sujeito sim às normas do ensino ali, tá? Da instituição de ensino. Letra C. O militar da reserva remunerada, convocado para a atividade, está isento do Código? Não, errado. Não está isento não. Ele vai estar sim sujeito, beleza? Letra D. O militar reformado está sujeito ao Código, mas somente em casos de transgressão grave. Não, errado, beleza? E letra E fala, olha, o militar reformado está plenamente sujeito a este Código. Negativo, não está sujeito, beleza? O reformado, tá? Então, realmente, o gabarito é letra A, quinta questão. Mas aí você pode pegar e me falar assim, professor, cara, mas é o seguinte, ó, lá na redação da lei fala os militares da ativa, inativos e temporários.
Só que dentro dos inativos, professor, tem a reserva remunerada e tem o reformado. Sim, correto, mas logo após, no parágrafo, a mesma lei ela fala, olha, mas atenção, dentro lá dos inativos, o reformado ele não está incluso, ele não está sujeito ao Código de Ética e Disciplina. Ou seja, consequentemente, somente o que está na reserva remunerada, beleza? Então, com isso, gabarito letra A, totalmente de acordo com a lei, tá bom? Tranquilo? Então, a gente finaliza agora o nosso primeiro bloco, a gente finaliza, tá? E eu vou te aguardar já no próximo bloco, conta comigo, vamos para cima buscar a tão sonhada farda, a tão sonhada aprovação. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando, é isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação. Além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo! Fala, minha tropa, vamos lá, vamos então iniciar o bloco de número 2, tá bom? No que tange ao Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado do Piauí. Sem delongas, vamos ao que de fato importa e interessa, a nossa querida aula, beleza? Bloco esse de número 2, esse daqui é o meu Instagram, qualquer dúvida só me chama lá, beleza? Vamos lá. Galera, vamos falar agora aqui a respeito de quê? Dos deveres militares, tá? Os deveres éticos dos militares, ok? Vamos lá. Ó, o artigo de número 10, ele fala e ele trata os deveres éticos emanados dos valores militares e estaduais que conduzem à atividade profissional sob o signo da retidão moral são os seguintes, tá? Galera, são diversos deveres, tá? Então eu trouxe alguns aqui e após o término da aula você tem um dever de casa. Qual é o dever de casa? Pegar o material de apoio, certo? E fazer a leitura de todos os deveres, massificando, então, mostrando ali para sua mente quais são esses deveres éticos dos militares estaduais do estado do Piauí, beleza? Então, eu trouxe alguns aqui, mas você vai fazer a leitura de todos ali após o término da aula, tá bom? Bora lá, ó. Quais são os deveres? Cumprir os deveres de cidadão, certo? Buscar e amar a verdade e a justiça como fundamentos da atuação profissional, beleza? Bem como também observar os direitos e garantias fundamentais e respeitar a dignidade da pessoa humana, agindo com isenção e equidade, não usando sua condição de autoridade pública para a prática de arbitrariedade. Bem como também é um dever ético que, olha, observar os princípios da administração pública, certo? Servir a comunidade acima dos interesses particulares, certo? Procurando no exercício da suprema missão de preservar a ordem pública e de proteger a pessoa, bem como promover com devotamento o bem-estar comum, dentro da estrita observância da legalidade, tá bom? Então, servir a sociedade, certo? Acima dos interesses particulares é um dever ético, ok? Tranquilo? O inciso de número 6, ele fala, olha, dedicar-se ao serviço militar estadual, buscando o êxito e o aprimoramento técnico, profissional e moral, bem como estar sempre disponível e preparado para as missões, então, que desempenhar. Por último, e não menos importante, traz exercer as funções com integridade e equilíbrio, seguindo os princípios que regem a administração pública, não sujeitando o cumprimento do dever a influências indevidas,
certo? Ou seja, minha tropa, que vocês precisam ter em mente e levar consigo, tá? Eu trouxe aqui apenas alguns dos deveres, mas como eu te falei, após o término da aula, eu quero que você pegue o material de apoio e faça a leitura de todos os deveres, tá? Então aqui são os deveres éticos, tá? Dos valores militares ali, dos militares estaduais, beleza? Tranquilo? Zero estresse? Então, vamos lá. Vamos, então, avançando aqui de modo gradativo, tá? O parágrafo 1º, ele fala e ele traz, olha, ao militar da ativa é vedado, ou seja, proibido, tá? Proibido o quê? Exercer atividade de segurança, investigação ou vigilância particulares ou qualquer outra que tenha relação com as funções desempenhadas na corporação militar, para as quais recebeu, então, formação específica, ou seja, aqui ele está dizendo em outras palavras, é proibido, tá? O servidor público ali, o policial militar, fazer bico, tá? Porque o treinamento que ele teve foi para ele utilizar enquanto está de serviço na polícia militar ou de folga, se for uma ocasião esporádica ali. Não ele está exercendo uma atividade de segurança ou de investigação, beleza? Tranquilo? O inciso 2º, ele fala e ele traz, olha, atividade como instrutor, professor ou consultor para ministrar em cursos de formação de vigilantes particulares conhecimentos específicos inerentes ao serviço e à técnica policial militar, ou seja, preste atenção, tá? Ele fala que é proibido aqui o policial militar, né? O policial militar não, perdão, o militar, né? Exercer ali uma atividade como instrutor em curso de formação de vigilante no que tange, tá? A conhecimentos específicos inerentes ao serviço de técnica policial militar. Mas vamos lá, digamos que você é professor de português e você vai ministrar uma aula em um cursinho preparatório para concurso de língua portuguesa. É proibido? Não, porque você não está tratando de temas que você aprendeu relacionado ao serviço policial militar. Você é formado em letras e você foi lá e dá uma aula e tá tudo bem, tá tudo certo, beleza? Tranquilo? Então dá para entender aí a diferença, né? E aqui, por último, fala, olha, é vedado também ao militar exercer o quê? Atividade de comércio ou tomar parte da administração ou gerência de sociedade empresarial e comercial, ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista, cotista ou o quê? Comanditário, certo? Então, é vedado ao militar, certo? Exercer ali uma atividade de comércio ou então tomar parte na administração ou gerência de uma sociedade empresarial e comercial. Ou então ser sócio ou participar, exceto se ele for acionista, cotista ou comanditário. Ok? Tranquilo? Parágrafo 2º, ele fala e ele traz: compete aos comandantes, aos chefes, diretores e ao corregedor fiscalizar os subordinados que então apresentarem sinais exteriores de riqueza e compatíveis com a remuneração do respectivo cargo, mediante a instauração de procedimento criminal e ou administrativo necessário à comprovação da origem dos seus bens, observada a legislação específica. Vamos lá. Digamos que você vai trabalhar, vai para o plantão, e aí você chega lá no quartel, no batalhão, você chega em um carro, um Corolla. Você não tinha carro, pensão, consignado, todo mundo lá, todos os seus colegas de trabalho sabem que você está endividado até aqui, ó, até a goela. E aí você do nada chega de Corolla. Com 15 dias você troca esse Corolla e pega um Honda Civic.
com mais 15 dias você pega uma moto, uma CB1000, moto cara, de alto escalão, né? E aí com mais 15 dias você chega com uma Hilux. Opa, tá errado. A galera começa, rapaz, tá errado. O fulano ali, a fulana, tá cheio de dívida, consignado, pensão, todo enrolado financeiramente. Ele tá andando, trocando de carro desse jeito, tá errado. Aí o que compete ao comandante, ao seu chefe, ao diretor? Compete a ele, então, verificar, né, por qual motivo e qual razão que você, em tese, está com sinais externos de riqueza. Ué, vamos sentar aqui, fulano, bora ver aqui essa situação. Então vai ser investigado, ó. Olha o que ele fala aqui, ó. Ele então vai fiscalizar. Cadê? Aqui, ó, vai fiscalizar os seus subordinados que apresentarem sinais externos, exteriores de riqueza, tá? Incompatíveis com a sua remuneração. Então vai ser feita uma instauração ali de um procedimento ou criminal ou administrativo, ou criminal e administrativo, para verificar essa situação aí, essa licitude desse dinheiro, como é que você está conseguindo usufruir desses bens, sendo que está totalmente incompatível com o seu cargo, com a sua remuneração, beleza? Tranquilo? O parágrafo 3º ele fala e ele traz, olha, aos militares são proibidas a sindicalização e a greve, sendo-lhes vedadas manifestações coletivas sobre atos de superiores de caráter reivindicatório e de cunho político partidário, sujeitando-se as manifestações de caráter individual aos preceitos deste código, ou seja, é permitido sindicalização e greve aos militares? Não, é totalmente, terminantemente proibido, ok? Tranquilo? Zero estresse? Então, bora lá. Parágrafo 2º, olha o que ele fala, olha o que ele traz. Os militares estaduais, na inatividade, poderão tratar no meio civil, individualmente, inclusive sob a forma de crítica pela imprensa ou outro meio de divulgação de qualquer assunto, excetuando os de natureza militar, devendo observar e preservar os preceitos da ética e dos valores militares em suas manifestações essenciais, beleza? Ou seja, o militar estadual que está na inatividade, ele pode tratar ali no meio civil, ali de modo individual, sobre qualquer crítica ali na imprensa? Pode. Ah, minha rua aqui não está sendo asfaltada, o prefeito ele está prevaricando na função dele, não manda asfaltar e etc e tal. Ele pode? Pode. O que ele não pode, olha aqui, ó, é então tratar de algo de natureza, ó, militar, excetuando os de natureza militar. Ele deve observar e preservar os preceitos da ética e dos valores militares. Beleza? Tranquilo? Zero estresse? Deu para entender? Então, vamos avançando, tá? O artigo de número 11. Olha o que ele fala, olha o que ele traz. Vamos falar aqui agora da violação dos valores, os deveres e da disciplina, tá? A ofensa aos valores e aos deveres vulnera a disciplina militar, constituindo infração administrativa, penal ou civil, isolada ou cumulativamente. Ou seja, a ofensa aos valores e aos deveres militares, tá? Constitui ali uma infração administrativa, penal ou civil, sendo de modo isolado ou de modo cumulativo, as três infrações ali, administrativa, penal e civil, tá bom? Então, a ofensa aos valores e aos deveres é a disciplina, beleza? Disciplina militar, certo? O parágrafo 1º, ele fala e ele traz: o militar estadual é responsável pelas decisões que tomar ou pelos atos que praticar, inclusive nas missões expressamente determinadas, bem como pela não observância ou falta de exação no cumprimento dos seus deveres. Ou seja, o militar é responsável, minha tropa, pelas decisões que ele toma ou pelos atos que ele pratica ali. Beleza? Tranquilo? Parágrafo 2º diz: o superior hierárquico responderá solidariamente na esfera administrativa disciplinar nas transgressões praticadas
pelo seu subordinado, quando então presenciar o cometimento da transgressão, deixando de autuar para fazê-la cessar imediatamente, ou concorrer diretamente por ação ou omissão para o cometimento daquela transgressão, mesmo não estando presente no local do ato. Então, o superior ele vai responder de modo solidário ali na esfera administrativa, né, nas transgressões, então, praticadas pelo seu subordinado nessas situações aqui, beleza? Nem vai ser ele, mas ele vai responder também, fechou? O parágrafo 3º, ele fala e ele traz: a violação da disciplina militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Um exemplo, digamos que um soldado entrou ontem, né, tem 2 meses de polícia ou 2 meses de corpo de bombeiro, cometeu uma determinada transgressão ali, certo? Uma violação da disciplina. E digamos que um capitão com 10 anos de polícia, ele comete também. E aí, quão mais grave é? O soldado ou o capitão? O capitão ele tem anos-luz de experiência, entendeu? O soldado acabou de entrar, então vai ser mais grave por conta do grau elevado, do grau hierárquico elevado de quem cometeu aquele determinado ato, aquela determinada violação ali, beleza? Tranquilo? Então, bora lá. Já o artigo 12º, ele fala e ele traz, olha, o controle disciplinar será exercido pelas autoridades referidas lá no artigo 13º desta lei, que é o próximo artigo que nós vamos ver, tá? E aí o parágrafo único fala: a disciplina e o comportamento do militar estadual estão sujeitos também à fiscalização, controle e orientação pela Corregedoria da Polícia da Corporação Militar respectiva, ou, na ausência desta, por órgão equivalente, competindo-lhe, além do que vier a ser previsto em lei. Receber sugestões e reclamações, dando a elas o devido encaminhamento, inclusive de denúncias que cheguem ao seu conhecimento, bem como acompanhar suas apurações, certo? Bem como também, certo? Requerer a instauração do conselho de justificação ou de disciplina ou de processo administrativo disciplinar, bem como acompanhar sua apuração, certo? Então, o que acontece? O controle disciplinar, ele vai ser exercido pelas autoridades que eu vou já te falar no próximo artigo, certo? E a disciplina e o comportamento do militar, eles estão sujeitos a quê? À fiscalização, a controle, a orientação da corregedoria, certo? Que aí, na ausência da corregedoria, né, vai ser feito, então, por órgão equivalente, que vai ser verificado tudo isso aqui, realizar, inclusive por iniciativa própria, inspeções, vistorias, exames, investigações, requerer ou adotar as providências para a instauração de inquérito policial ou policial militar, realizar os serviços de correição em caráter permanente ou extraordinário, certo? Então, tudo isso aqui, certo? Vai competir, beleza? Tranquilo? Vamos lá. O artigo 13º, olha o que ele fala, olha o que ele traz. A competência disciplinar é inerente ao cargo, função ou posto, sendo autoridades competentes para o exercício do poder disciplinar na aplicação de sanção disciplinar. Ou seja, quem são as autoridades competentes, tá? Olha aqui, o governador do estado, a todos os militares estaduais, o GOV, o comandante-geral da corporação, a todos os militares estaduais da respectiva corporação militar, o subcomandante-geral e chefe do Estado-Maior da corporação, o corregedor e o chefe do gabinete militar aos militares estaduais da respectiva corporação, o subchefe do Estado-Maior da corporação, o coordenador-geral de operações e o comandante operacional, certo? Aos militares, estaduais que estiverem sob seu comando ou coordenação, já muda, certo? Tranquilo. Os comandantes e subcomandantes de comandos de policiamento, certo? E diretores aos militares estaduais que estiverem sob seu comando ou direção. E os comandantes e subcomandantes de unidades, comandantes de subunidades independentes, ajudante-geral, chefe de seção do Estado-Maior,
chefe de centro, assessores, aos militares, então, estaduais que estiverem sob seu comando, chefia ou assessoria. E os comandantes e subcomandantes de unidades, coordenadores, a quem? Aos militares que estiverem sob seu comando ou coordenação, tá? Então, essa é a competência disciplinar, beleza? Inerente ao cargo, função ou posto, né? E essas autoridades, elas, então, irão poder executar o exercício do poder disciplinar na aplicação de uma sanção disciplinar, tá bom? Tranquilo? Então, bora lá. O parágrafo 1º fala, olha, as autoridades contidas no inciso 3º estão no mesmo grau hierárquico. Quem é que está aqui no inciso 3º? Ó, vamos lá, deixa eu te mostrar aqui, ó. Subcomandante-geral e chefe do Estado-Maior, beleza? Bem como também o corregedor e o chefe do gabinete militar, beleza? A competência do chefe do gabinete militar, constante no inciso 3º, cabe apenas aos militares sob sua chefia. Durante o trânsito, o militar movimentado fica sujeito à ação disciplinar do comandante, chefe ou diretor da organização militar para o qual foi transferido. Havendo conflito de competência, caberá à autoridade preventa a apuração dos fatos, beleza? Tranquilo? Então, agora vamos avançando aqui para o artigo de número 16, certo? Dos limites das competências, né, das autoridades. Ó, são competentes para aplicar as sanções disciplinares previstas neste código. Vamos lá, ó. Governador do estado, ele pode aplicar o quê? Advertência, repreensão e suspensão por até 30 dias, bem como a demissão e a reforma disciplinar compulsória de oficiais, certo? Podendo também aplicar as demais sanções previstas neste código. O comandante-geral, ele pode aplicar advertência, repreensão e suspensão, certo? Por até 30 dias. O licenciamento e a exclusão a bem da disciplina e a reforma disciplinar compulsória das praças. O subcomandante-geral, certo? E o chefe do Estado-Maior da corporação, o corregedor e o chefe do gabinete militar pode aplicar advertência, repreensão e suspensão por até 20 dias. Já o subchefe do Estado-Maior da corporação, o coordenador-geral de operações e o comandante operacional pode, então, aplicar advertência, repreensão e suspensão por até 20 dias, beleza? Os comandantes e subcomandantes de comandos de policiamento e diretores podem aplicar advertência, repreensão, suspensão por até quantos dias? 15 dias. E os comandantes e subcomandantes de unidades, tá? Bem como os comandantes ali de subunidades dependentes, ajudante-geral, chefe de seção, chefe do centro, assessores, eles vão aplicar advertência, repreensão e suspensão por até 10 dias, e os comandantes e subcomandantes de unidades, certo? Eles, então, podem ali aplicar advertência, repreensão e suspensão por até 8 dias. Professor, é muita coisa, é muita informação, eu sei, tá? Porque o que eu quero que você faça? Após o término da aula, você leia o material. Estudar para concurso público não é só você assistir a aula do professor aqui e achar que já está fera, que já está expert. Não, você tem que pegar o material de apoio após a aula, fazer a leitura, fazer os grifos, fazer as anotações, certo? Do que eu estou te explicando, do que eu estou te falando, beleza? Tranquilo? Então, quero que você faça a leitura para você poder massificar esses prazos, tá? Você observa que são 3 prazos no que tange a suspensão. 30 dias, 20 dias, 15 dias, 10 dias e 8 dias. 5 prazos, certo? E são pessoas diferentes, certo? Tranquilo? Zero estresse. Então, bora avançando, tá? Vamos, então, agora praticar algumas questões para ver como pode ser instrumento de cobrança na sua prova. Primeira questão. De acordo com a seção 4 do capítulo 2, que trata da violação dos valores, dos deveres e da disciplina, a ofensa aos valores e aos deveres militares vulnera a disciplina militar. Sobre as responsabilidades e implicações dessa violação, assinale a alternativa correta. Letra A. O superior hierárquico é solidariamente
responsável por qualquer transgressão praticada por seu subordinado, independentemente de sua participação ou conhecimento do fato. Esse independentemente aqui deixa a alternativa incorreta, tá? Letra B. A responsabilidade do militar por seus atos ou omissões não se aplica a missões expressamente determinadas, pois a responsabilidade recai sobre quem determinou a missão. Não, negativo, tá? Vai ser aplicado sim, certo? Os seus atos ali ou suas omissões, então ele vai responder, beleza? Letra C. A gravidade da violação da disciplina militar é inversamente proporcional ao grau hierárquico de quem a comete, ou seja, quanto maior o posto, menor a gravidade. Errado, menor não, maior, certo? Tranquilo? Letra D. O superior hierárquico responde solidariamente apenas quando concorrer diretamente para o cometimento da transgressão, mesmo sem presenciar. Errado. Letra E fala: o militar estadual é responsável pelas decisões que tomar e pelos atos que praticar, inclusive nas missões expressamente determinadas, bem como pela não observância ou falta de exação no cumprimento dos seus deveres, tá bom? Então, gabarito, primeira questão, gabarito, letra E, fechou? Segunda questão, um sargento da Polícia Militar é flagrado por seu comandante de subunidade aplicando uma repreensão de forma exagerada e desproporcional a um soldado que cometeu uma pequena falta. O comandante, por estar ocupado, decide não intervir imediatamente, ignorando a conduta do sargento e a situação do seu subordinado. Dias depois, o comandante-geral da corporação é comunicado do ocorrido e determina a apuração do caso, responsabilizando tanto o sargento quanto ao comandante da subunidade. Com base no Código de Ética e Disciplina, qual a razão para a responsabilização do comandante de subunidade neste cenário? E aí, qual é que vai ser? Ora, ele presenciou aquele cometimento, né, e ele deixou de atuar, né? Ele deixou de intervir para cessar aquilo ali, né? Então ele vai ser responsabilizado, beleza? A letra A fala, olha, ele não agiu com honestidade, não aceitando vantagem indevida de qualquer espécie. Letra B, ele não observou as normas de boa educação e não foi discreto em sua atitude. Letra C, ele concorreu diretamente para a transgressão do sargento, ao não coibi-la imediatamente. E a letra D fala, ele presenciou o cometimento da transgressão e deixou de atuar para fazê-la cessar imediatamente. Bingo. Segunda questão, gabarito, letra D de delta, tá bom? Tranquilo? Terceira questão. Um militar estadual inativo é convidado para ser palestrante em um evento de natureza técnica sobre segurança pública. Ao se apresentar, ele faz questão de usar sua designação hierárquica. Exemplo, cadê minha caneta? Coronel da reserva fulano de tal. Durante a palestra, né, que é veiculada pela imprensa. Considerando o que foi abordado no Código de Ética sobre os deveres militares, essa conduta, ela é o quê? Ela é permitida? Ela é proibida? De antemão já saiba que é permitida, tá? Permitida. Porque ele falou que ele estava na reserva, certo? E aqui fala, ó, que é um evento, né, de natureza técnica sobre segurança pública. Então, vamos lá. Ó, letra A, permitida, uma vez que ele está na inatividade e fez o uso de designação hierárquica, é uma forma de reconhecer sua carreira militar. Não, tá errado, tá? Essa parte aqui que ele fez o uso de estar na inatividade, ok, mas não tá certa essa alternativa não. A letra B fala que é proibido em qualquer circunstância, pois o uso das designações hierárquicas é vedado aos militares inativos. Errado. Letra C fala que proibido, tá errado, é permitido. Tá? A letra D fala, olha, permitida, desde que a atividade não seja de natureza político-partidária, comercial ou industrial. Bingo, exatamente. Gabarito. Terceira questão,
Letra D, tá bom? Tranquilo. A letra E fala proibida, já também está errado, tá? Então, como não é uma atividade de natureza político-partidária, comercial ou industrial, tá tudo certo, tá? Ele não usou o cargo dele para se autopromover, não. Ele se identificou. Sou coronel da reserva, fulano de tal, entendeu? Tranquilo? Quarta questão. De acordo com o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado do Piauí, a respeito da competência disciplinar, assinale a alternativa incorreta, tá? Incorreta, beleza? Vamos lá. Letra A. Olha o que ela fala, olha o que ela traz. A competência disciplinar é inerente ao cargo, função ou posto. Não, é correto, tá? Dessa forma não é o nosso gabarito. Letra B. O governador do estado, cadê a caneta? Aqui. O governador do estado é uma das autoridades competentes para o exercício do poder disciplinar. Ok. Letra C. O subcomandante geral, o corregedor e o chefe do gabinete militar estão no mesmo grau disciplinar. Ok. Também, tudo certo. Letra D fala: durante o trânsito, o militar movimentado fica sujeito à ação disciplinar da organização militar para a qual foi transferido. E aí, certo ou errado? Certo, tá? E a letra E fala: havendo conflito de competência, caberá à autoridade com menor hierarquia apurar os fatos? Não, maior, tá? Totalmente incorreto. Gabarito, letra E da quarta questão. Quinta questão. Considerando um sargento e um capitão que em momentos distintos cometem a mesma transgressão disciplinar de natureza grave, de acordo com o Código de Ética e Disciplina, a punição disciplinar aplicada ao capitão comparada à do sargento deverá ser o quê? E aí? Deve ser mais grave por conta, né, do mais elevado grau hierárquico do capitão. O mesmo exemplo que eu te dei. Poxa, um soldado barra ontem, acabou de entrar, e um capitão comete um ato ali, uma transgressão, o capitão, a punição dele vai ser mais grave. Pô, o cara tem muito mais tempo de experiência, etc. Tá bom? Tranquilo? E aí a letra A fala: olha, obrigatoriamente a mesma, pois a transgressão é idêntica. Errado. Letra B fala: mais branda, uma vez que o capitão tem maior responsabilidade e deve ser tratado com maior discrição. Errado. Letra C fala: com tão mais grave quanto mais... Peraí, deixa eu ler de novo. Tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico do capitão. Gabarito, letra C. Então, a punição dele deve ser tão mais grave, né? Quanto mais elevado, então, ou grau hierárquico ali, beleza? Então a gente finaliza o nosso segundo bloco, tá? Batemos aqui 5 questõezinhas, certo? E eu te aguardo no próximo bloco para a gente dar continuidade. Vamos para cima buscar tão sonhada farda, tão sonhada aprovação. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!